E o Flamengo já tem proposta pronta, valores definidos para apresentar ao Red Bull Bragantino pelo zagueiro Léo Ortiz. Lembrando que Léo Ortiz é uma pedida do técnico Tite e o Flamengo tem como prioridade nesse momento a contratação do zagueiro, justamente pedido pelo técnico do mais querido do Brasil. Valores que giram aí em torno muito próximo dos 9 milhões de euros que foi pedido pelo Red Bull Bragantino para negociar o zagueiro com o nosso Mengão queridão. Vou falar também sobre Almuraste. Isso porque nesse exato momento, diretor do Olympiacos da Grécia está em Portugal para tentar contratar o volante líbio, que está em pauta do mais querido do Brasil. Por se falar em pauta, vou falar sobre a situação envolvendo Domingos Duarte, né, que tem aí como uma alternativa para o Flamengo. Vou explicar aqui para vocês. Situação envolvendo Thiago Maia, que deve ser relacionado para o jogo contra a Portuguesa. Jogador da Inter de Miami oferecido ao Flamengo. Você vai ficar por dentro de tudo. E também sobre a situação envolvendo Gabriel Barbosa. Isso porque dirigente do Grêmio quebrou o silêncio sobre esses rumores envolvendo Gabigol no Grêmio. Será que existe algum interesse do Grêmio em Gabriel Barbosa? Você vai ficar por dentro de tudo a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita se você ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando sobre a situação envolvendo Thiago Maia, hein? Thiago Maia, segundo o jornalista Vene Casagrande, ele trouxe diretamente aqui com exclusividade o seguinte, olha só. Thiago Maia foi informado que será relacionado para o jogo do Flamengo no Carioca no final de semana. O Flamengo, até o momento, não aceitou a oferta do Internacional, hein? O Flamengo não aceitou a oferta do Internacional, que é de 4 milhões de euros, e até o momento o Flamengo ainda não respondeu ao Internacional. E segundo as informações agora trazidas pelo jornalista Vene Casagrande, é que o Flamengo vai relacionar Thiago Maia para o jogo contra a Portuguesa, que acontece neste próximo sábado, na Arena das Dunas, em Natal. É jogo que acontece pelo Campeonato Carioca, às 18h10, horário de Brasília. Tá aí a situação envolvendo Thiago Maia. Flamengo aí deve ou não deve negociar o Thiago Maia pelos 4 milhões de euros de forma parcelado? O Internacional já deixou claro, a gente paga parcelado 4 milhões de euros pelos 50% dos direitos econômicos do atleta que pertence ao Flamengo. E aí, nação, o que vocês acham sobre a situação envolvendo Thiago Maia? Daqui a pouco eu vou falar sobre o Almuraste, porque é uma alternativa que o Flamengo tem caso negocie aí o Thiago Maia, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. Não é uma prioridade do Flamengo a situação envolvendo Almuraste. A única prioridade do Flamengo hoje no mercado da bola é a contratação de Léo Ortiz, que a gente vai abordar esse assunto daqui a pouco. Mas fica à vontade e deixa aí nos comentários sobre a situação envolvendo Thiago Maia. Mudando de assunto, vamos falar sobre Gabriel Barbosa. Isso porque nessa última quarta-feira, né, principalmente nessa última quarta-feira, de terça para essa quarta-feira, começou alguns rumores sobre o interesse do Grêmio na contratação de Gabigol. O Grêmio quer muito, é um desejo do técnico Renato Gaúcho, tudo e muito mais. E ontem, após o jogo do Grêmio pelo Campeonato Gaúcho, o vice-presidente de futebol do Grêmio, que é o Antônio Brum, ele afirmou que o time gaúcho não tem interesse na contratação de Gabriel Barbosa. Ele falou o seguinte, sobre Gabigol, não tem absolutamente nada. Nada foi para ele que o técnico Renato Gaúcho ligou. E ele nunca foi cogitado aqui no Grêmio, garantiu Antônio. A declaração foi feita após o jogo do Grêmio no Campeonato Gaúcho, nesta última quarta-feira. Durante a entrevista, ainda ele foi novamente perguntado sobre o assunto e ele falou novamente, olha só, sendo bem sincero, não vou mentir, Gabigol nunca foi procurado nem cogitado para ser o centroavante em 2024. É basicamente isso, disse aí o vice-presidente de futebol do Grêmio, que é o Antônio Brum. Então tá aí
né? Como eu já tinha falado para vocês, né, gente? Não existe, todos os clubes já sabem a situação do Gabigol. Quer tirar o Gabigol, vai ter que pagar o valor da multa. O Flamengo não está negociando o Gabigol. Então não tem esse negócio dos clubes aqui vir confirmar que tem interesse ou não no Gabriel Barbosa. É simples assim. Não tem, tá? Então tá aí, Gabigol é do Flamengo, tem contrato até o final dessa temporada. Tem tudo para renovar o contrato com o Flamengo. Vai depender das negociações entre Flamengo, staff de Gabigol e também, claro, né, o próprio atleta. Mas vamos torcer para que dê tudo certo. O Gabigol faça uma baita temporada em 2024 e quem sabe consiga realmente renovar o seu contrato a partir de 2025. Mudando de assunto, vamos falar sobre jogador que foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo está no mercado, né, mapeando o mercado da bola em busca de um centroavante. Tem a situação envolvendo, né, o Almuraste, mas agora o Flamengo teve um jogador que foi oferecido ao mais querido do Brasil, que é o brasileiro Gregório, de 29 anos, ex-Bahia, que está no Inter de Miami dos Estados Unidos. O valor de mercado do jogador é de 2,5 milhões de euros. O atleta é agenciado pela Talentes Sport do empresário Paulo Pitombeira, mesmo empresário aí de Léo Ortiz. Inclusive, a informação que acabamos de receber é que Marcos Braz e Bruno Spindel, que estão indo para os Estados Unidos, vão diretamente para Miami, terra aonde fica a Inter de Miami. Tem a situação envolvendo esse atleta. Não há negociação em andamento, mas a informação que temos é essa. Seria uma coincidência? Braz e Spindel indo para Miami, depois vão para Orlando de carro, aonde o Flamengo faz o jogo contra o Orlando City neste próximo sábado. É amistoso da pré-temporada. Então vamos ver o que deve acontecer. Eu vou apurar mais detalhes, tá? Sobre a situação envolvendo o Gregório, ex-Bahia, volante de 29 anos, que está no Inter de Miami, que foi oferecido ao Flamengo, tá? Mas até agora o Flamengo ainda não se posicionou. Se falando sobre volante, situação envolvendo Almuraste, líbio do Braga de Portugal. Este sim está em pauta no Flamengo, mas eu vou explicar para vocês daqui a pouco sobre a situação, se o Flamengo tem ou não tem como prioridade o Almuraste. Só que uma informação importante que acabamos de receber é que um diretor do Olympiacos da Grécia, que também tem interesse no atleta, está em Portugal para tentar a contratação do volante líbio Almuraste. Jogador que eu posso falar para vocês que é um baita volante, é um baita meio-campista. Jogador que está avaliado em 16 milhões de euros. E o Braga de Portugal não tem a intenção de negociar o jogador, por pelo menos que não seja por uma venda definitiva, e até estipula um valor de 24 milhões de euros para negociar o atleta. Lembrando que o Olympiacos tem interesse na contratação do jogador, e nesse exato momento o jogador está aí, pode inclusive ser negociado com o clube grego. Um diretor de futebol está em Portugal para poder viabilizar e flexibilizar a ida do atleta para o futebol grego. O Flamengo pode aí inclusive ficar chupando o dedo, porque são dois atletas que o Flamengo tem em pauta hoje, que é a situação do zagueiro Domingos Duarte e também o Almuraste. Estão em pauta no Flamengo, tá? O Flamengo tem interesse nesses dois atletas, só que são dois atletas que não são prioridades do Flamengo nesse momento. A questão do Almuraste é caso realmente o Flamengo negocie o Thiago Maia. Como eu já falei desde o início do vídeo, o Thiago Maia já foi informado que vai ser relacionado para o jogo contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Então assim, basicamente o Flamengo não negociando o Thiago Maia, Almuraste, muito dificilmente o Flamengo vai atrás do jogador. Mas o jogador está em pauta caso o Flamengo negocie o Thiago Maia com o Internacional, que até então ainda não respondeu a proposta do Inter. Domingos Duarte, zagueiro português, que está no Getafe da Espanha, é outro jogador que está em pauta do Flamengo, só que também não é prioridade do Flamengo. É uma alternativa, tanto Muraste como Domingos Duarte são alternativas para Léo Ortiz e Thiago Maia. Se falando sobre Léo Ortiz é a prioridade do momento do Flamengo.
A contratação de Léo Ortiz é prioridade, pedido pelo técnico Tite. E chega uma informação importantíssima, trazida pelo paparazzo rubro-negro, que o Flamengo irá fazer uma nova proposta por Léo Ortiz. Valores já foram definidos, valores com total de valor fixo, com meta estabelecida que pode chegar a um total de 8,5 milhões de euros. Valor esse que chega muito próximo do que o Red Bull já aceitou reduzir, né, o valor para negociar Léo Ortiz pelos 75% dos direitos econômicos que pertencem ao clube paulista. De acordo com os jornalistas Júlio Miguel Neto e Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro-Negro, a proposta será de 7 milhões de euros por 75% dos direitos econômicos do atleta e mais 1,5 milhão de euros por metas batidas, podendo assim chegar a 8,5 milhões de euros no total, né? Então aí, situação envolvendo essa nova proposta que já foi elaborada entre Marcos Braz, Bruno Spindel e o presidente Rodolfo Landim. Segundo Júlio Miguel Neto e também Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro-Negro, essa é a proposta que o Flamengo já preparou para apresentar ao clube paulista pelo zagueiro Léo Ortiz. E aí, nação, o que vocês acham? Tá de bom tamanho? Lembrando, né, que 7 milhões de euros já foi a última proposta que o Flamengo teria feito pelo zagueiro Léo Ortiz, só que foi recusado pelo clube paulista. Agora o Flamengo coloca mais 1,5 milhão, né, por metas que serão batidas, podendo chegar a um total de 8 milhões e 500 mil euros pelo zagueiro Léo Ortiz. 7 milhões fixos e 1 milhão e 500 mil euros aí, né, em metas. Será que o Red Bull agora pode aceitar essa proposta do Flamengo? Vamos ver o que deve acontecer, né? O Flamengo está fazendo uma boa proposta aí para o Red Bull. Eu acredito que sim, tá? A gente não, vamos apurar quais são essas metas, né, que o Flamengo pretende colocar para que o Léo Ortiz bata essas metas para poder pagar mais 1,5 milhão ao Red Bull Bragantino. Se for realmente flexível, dificilmente eu acredito que o Red Bull não aceite agora essa proposta do Flamengo. Está muito próximo de aceitar a proposta do Flamengo. A gente vai seguir focado com tudo, mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, de agora foi isso. Daqui a pouco eu volto com mais informações, nosso Megão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.